Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar a parte que envolve regra de três simples e compostas. Na aula, antes de entrar na pandemia, a gente começou a ver as grandezas diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional e expliquei também como funcionava a regra de três simples. E falei para vocês que eu iria ensinar, ia mostrar para vocês como que funciona a regra de três composta. Então vamos lá. Primeiro, para que a gente entenda a regra de três composta, eu tenho que explicar a diferença de uma para outra, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma regra de três? É quando você tem três termos, números, valores, análise, no qual você vai utilizar esses três termos para achar um outro quarto, ok? Então, quando eu tenho uma análise de três termos para achar um valor de x, que seria um quarto termo, essa regra é chamada de regra de três. Lembrando que essa regra de 3 ela pode ser montada de duas formas. Uma quando ela é grandeza diretamente proporcional e a outra quando ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então tem essas duas diferenças de uma para outra. O que vai acontecer? Como funciona uma regra de 3 simples? Como que eu posso resolver ela? Como é que eu posso analisar ela? Primeiro, eu posso criar uma tabela de análise, porque se eu crio uma tabela, eu consigo observar a relação de um lado com o outro. Observando essa relação, eu posso afirmar se é uma regra de 3 diretamente proporcional ou se é uma regra de 3 inversamente proporcional, tá? Eu vou verificar justamente essas duas grandezas, tá vendo aqui? Esse é o segundo passo que você tem que tomar, é verificar qual é o tipo de grandeza que eu estou analisando, tá? Se eu for uma grandeza diretamente proporcional, eu vou resolver essa grandeza diretamente proporcional com uma multiplicação em x. Se for uma grandeza inversamente proporcional, eu vou fazer o quê? Vamos fazer uma multiplicação reta, ok? Termo de cima com termo de cima, termo de baixo com termo de baixo, tá? Lembrando que, como eu expliquei na sala de aula, a gente tem que aplicar aquela regra das setas. Eu preciso representar as setas na hora de montar a minha equação, a minha regra de 3, para que eu verifique se é uma grandeza direta ou inversamente proporcional, tá? Então vamos lá, vamos pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados? Aí aqui tem as alternativas, A, B, C, D e E. A gente vai montar a tabelinha, vai montar a relação. 17, eu preciso de 3 trabalhadores. 51, eu vou precisar de X. Primeiro passo, montei a tabela. Segundo passo, eu vou observar se é uma grandeza inversamente proporcional ou se ela é uma grandeza diretamente proporcional. O que está acontecendo com a área construída? A minha área construída ela vai aumentar. Se eu estou construindo uma área maior, eu vou ter que fazer o que com os trabalhadores? Vou ter que aumentar, vou ter que diminuir a quantidade de trabalhadores? Eu vou ter que aumentar. Então, de um lado sobe, do outro lado também sobe. Como as duas estão subindo, indo para a mesma direção, é uma grandeza diretamente proporcional. Tá bem? Como que eu vou resolver isso se elas são grandezas diretamente proporcional? Eu vou multiplicar cruzado. Vou pegar 17 vezes x e 51 vezes 3. Então vai ficar 17x igual a 153. O que eu vou fazer depois? O 17 está multiplicando, vai passar dividindo. 153 dividido por 17 dá 9. Então, portanto, eu vou utilizar 9 trabalhadores para construir aquela área de 51 metros quadrados. Ou seja, alternativa C. Exemplo 2. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km por hora, que tempo em minutos será gasto para percorrer esse mesmo percurso? Aí também eu tenho as alternativas. Então vamos lá. O que acontece? Minha velocidade, 60 para 15, 80 para 15, 60 para x. O que vai acontecer aqui? A minha velocidade de um lado está diminuindo. Eu estou saindo de 80 km para 60 km. Se a minha velocidade diminuiu, o que vai acontecer com o tempo que eu vou fazer? O que vai acontecer com o tempo para percorrer aquele mesmo percurso? Vai acontecer o que com ele? Vai aumentar. Vou levar mais tempo para percorrer aquele percurso. Então, de um lado a minha seta diminui, do outro lado a minha seta aumenta, a minha relação aumenta. Então, uma relação está oposta à outra, está inversa à outra. Então, nesse caso aqui, ela é chamada de inversamente proporcional, porque está ao inverso, ok? Então, como que eu vou resolver nesse caso aqui? Eu vou multiplicar reto, igual eu havia explicado. Vou pegar 80 vezes 15 e vou pegar 60 vezes x, que vai dar 80 vezes 15 dá 1.200, 60
vezes x dá 60x. O 60 está multiplicando, vai passar pelo lado do 1.200 dividindo. 1.200 dividido por 60 vai dar x igual a 20. Então, ele vai levar 20 minutos para percorrer aquele mesmo percurso, só que agora a 60 km por hora. No caso, a alternativa D. Ok? Eu explicando essas duas diferenças aqui, diretamente inversão e proporcional. Se você não entendeu, volta um pouco o vídeo, dá mais uma olhada e vê se entendeu. Se tiver alguma dúvida, manda no grupo da escola lá que eu tiro sua dúvida. Próxima parte aqui. Agora sim, vamos entrar na regra de 3 composta. Pessoal, primeiro, regra de 3 composta é uma das regras de 3 que o pessoal menos estuda. Por quê? Então, ela é um pouco mais complicada, ela é menos utilizada, porém ela cai no Enem, ela cai em vestibular, em concurso público do mesmo jeito. É mais fácil, às vezes, no concurso público, ele te dá uma regra de 3 composta do que te dá uma regra de 3 simples, por exemplo. Então, a gente não pode subestimar essa regra de 3 composta. Então, a gente vai aprender ela, a gente vai fazer alguns exercícios e vai tirar dúvida. Tá? Então, vamos lá. Como que funciona a regra de 3 composta? A regra de 3 simples é aquela que eu tenho só 3 termos para analisar. A regra de 3 composta vai ter mais de 3 termos para analisar. Vou ter uma sequência de análise. Eu vou ter, às vezes, 4, 5 colunas de análise. Vai depender do exercício. Tá bem? Então, vamos lá. Numa gráfica existem 3 impressoras offset que funcionam sem ter interrupções. 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Essa é quando eu tenho 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia durante 4 dias. E vai imprimir essa quantidade de folhas aqui. Tá? Tendo-se quebrado uma das impressoras, e necessitando se imprimir em 6 dias 4.800 folhas, quantas horas por dia deverão funcionar sem interrupções as 2 máquinas restantes? O que aconteceu? Tinha 3 máquinas, uma delas quebrou. E elas precisam produzir 480 mil folhas em 6 dias. Agora a gente vai ter que montar uma conta para demonstrar e observar qual é a quantidade de horas que essas 2 máquinas juntas vão ter que trabalhar por dia para produzir essa quantidade de folhas em 6 dias. O que eu vou fazer? Vou montar a tabela. Impressoras, horas por dia, dias e folhas que elas vão ter que vão ter que cumprir o papel, tá? Vão ter que imprimir. Então, 3 folhas trabalhando 10 horas por dia, em 4 dias consegue produzir 240 mil folhas. 2 impressoras trabalhando agora X horas por dia, em 6 dias vão ter que produzir 480 mil folhas. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter que analisar as grandezas em relação uma com a outra. Vou ter que analisar as grandezas para que eu consiga fazer a conta de forma certa. Tá? Então vamos lá, vamos começar a primeira análise. Eu vou analisar o 10 sobre x com uma análise inicial, porque é onde está meu x. Então esse x eu vou fazer uma análise com ele para que eu consiga analisar se é uma grandeza diretamente proporcional ou se é uma grandeza inversamente proporcional. Então o que vai acontecer? No primeiro caso aqui de comparação, eu vou comparar essa horas trabalhada por dia com a quantidade de impressoras. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 3 impressoras no primeiro momento e tenho 2 impressoras no segundo momento. A minha quantidade de impressoras ela diminuiu. O que vai acontecer com a quantidade de horas trabalhadas? Elas vão ter que acontecer o que com ela? Vai ter que aumentar. Por quê? Se eu tenho menos impressoras e eu preciso produzir ou a mesma quantidade de folhas ou até mais folhas, a minha quantidade de horas por dia que eu vou ter que trabalhar para compensar aquela impressora que estragou vai ter que ser maior. Então, seta para baixo para um lado, seta para cima para o outro. Então aqui eu já posso falar que as duas são inversamente proporcional. Tá? Segundo caso, eu vou comparar a quantidade de horas trabalhadas com a quantidade de dias trabalhados. Tá? Então vamos lá. Ó, o que vai acontecer? Se a gente aumentar o número de dias trabalhados, a gente vai ter que acontecer o quê? Podemos diminuir a carga horária. Ok? O que acontece? Se eu aumento a quantidade de dias trabalhados de uma pessoa, a quantidade de horário que ela vai ter que trabalhar por dia, ela vai ter que ser menor. Eu não estou analisando o número aqui não, tá? Porque se eu for analisar o número aqui, eu vou acabar analisando a grandeza de forma errada. Nem sempre, para falar se a grandeza é inversamente ou diretamente proporcional, vou ter que analisar os números, vou ter que analisar a relação entre eles. O que vai acontecer nesse caso aqui? Ela tem uma quantidade de horas que ela vai trabalhar por dia e uma quantidade de dias que ela vai trabalhar. Se eu aumentar a quantidade de dias que a pessoa
vai trabalhar, ela pode diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia. Por quê? Ela vai ter uma quantidade de dias maior para cumprir o mesmo trabalho que ela cumpriria, por exemplo, em 4 dias. Só que agora vai ter o quê? 6 dias. Então, se minha quantidade de dias aumentar, o meu horário trabalhado por dia, ele vai acontecer o que com ele? Vai diminuir, ok? Então, horas trabalhadas aumenta, horas trabalhadas diminui e quantidade de dias ele aumenta, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso falar que as duas grandezas são inversamente proporcional. Por quê? Porque a quantidade de dias é inversamente proporcional a horas trabalhadas por dia, ok? Caso tenha alguma dúvida sobre essa parte, às vezes não entendeu, manda mensagem que eu tento explicar de novo, tá? Mas o básico é você entender que se aumenta a quantidade de dias, a hora trabalhada por dia sua pode diminuir, porque você vai ter uma quantidade de tempo maior para cumprir um mesmo trabalho, uma mesma função, ok? A diferença é que você vai ter mais dias para cumprir, então você pode diminuir o tempo que você vai trabalhar por dia para conseguir chegar no final e cumprir aquela parte que você tinha organizado para cumprir. É só um exemplo, tá? Então, inversamente proporcional. Terceiro caso, eu vou comparar agora a hora trabalhada com a quantidade de folhas. Nesse caso aqui, as duas são diretamente proporcional. Por quê? Se minha quantidade de horas vai aumentar, a minha quantidade de folhas de impressora aconteceu o que com ela também? Vai aumentar. Por quê? Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou produzir mais folhas. Então, se a quantidade de horas trabalhadas por dia aumentar, a quantidade de folhas também vai aumentar. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as setas aqui de forma com que eu represente a parte das grandezas que eu analisei separadamente. Então, vamos lá. A quantidade de horas por dia aumenta, a quantidade de folhas vai aumentar, só que a quantidade de impressoras e a quantidade de dias ela é inversamente proporcional. Então vai estar o quê? Para baixo. Feito isso daqui, o que eu posso fazer então? Eu vou tentar relacionar de uma forma com que eu consiga resolver e achar e determinar o valor de x que está aqui. Ok? Então vamos lá. Como que funciona então? Eu vou colocar o 10 sobre x no começo aqui, porque ela é a parte da grandeza inversamente proporcional. Pessoal, nós vamos ter 2 métodos aqui. Eu vou ensinar o primeiro método hoje e na outra aula eu vou ensinar o segundo método da regra de 3 composta. Então, se esse método aqui você sentiu alguma dificuldade, espera que tenha um outro método que eu vou ensinar, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 10 sobre x no começo, tá? E eu sempre vou colocar um igual aqui. Por quê? O 10 sobre x é a razão que eu quero descobrir, que é o valor de x que vai estar ali embaixo. Então, vai ficar 10 sobre x é igual a 2 sobre 3, 6 sobre 4 e 240 mil sobre 480 mil. Ok? Olha aqui, só para vocês entenderem a diferença. A única coisa que eu fiz foi passar essa parte aqui para frente para colocar uma igualdade aqui, para que eu consiga resolver o exercício. Tá bem? O que vai acontecer aqui também? Presta bastante atenção. Está vendo o 6 sobre 4? Que está bem aqui, e o 2 sobre 3, olha do outro lado, está vendo que está ao contrário? Está 3 sobre 2 e está 4 sobre 6. Como eu coloquei uma igualdade bem aqui na frente, e eu passei o 2 sobre 3 para o outro lado, eu vou lembrar o quê? Que tanto o 3 sobre 2 quanto o 4 sobre 6 é uma grandeza inversamente proporcional. Então, na hora que eu coloco o 10 sobre x aqui na frente, esses dois que são inversamente proporcional, eu vou inverter as frações dela, porque elas são inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui, essas duas, quando vai ficar do outro lado da igualdade, elas vão ficar com a fração inversa, ok? Já a parte das folhas, que é uma grandeza diretamente proporcional, eu não mexo na fração, eu deixo do jeito que ela veio, porque ela é diretamente proporcional. Então, a parte que for inversa, quando eu coloco ela desse lado aqui para resolver o exercício, a fração dela fica ao contrário. Antes, quando era 3 sobre 2 e 4 sobre 6, agora como eu vou resolver, eu vou colocar 2 sobre 3 e 6 sobre 4. Já a parte das folhas, que é uma grandeza diretamente proporcional, eu não preciso mexer na fração. Aí montando, agora eu vou montar a resolução. Agora olha só como é que ficou. 10 sobre x, que é a razão que eu quero descobrir, que é o valor de x, é igual a 2 sobre 3, vezes 6 sobre 4, vezes 240 mil sobre 480 mil. Foi justamente por isso que eu fiz a inversão das frações, para que eu pudesse só fazer uma multiplicação simples para resolver
essa parte da fração aqui, ó, juntando essas três. Então é importante você lembrar o quê? Que quando a sua grandeza é inversamente proporcional e você está trabalhando com uma regra de 3 composta, você tem que inverter a fração na hora que você coloca ela do outro lado da igualdade para resolver o exercício. Então você somente inverte, tá bem? Então o que eu vou fazer aqui? Então, agora eu vou pegar 2 vezes 6 vezes 240 mil e 3 vezes 4 vezes 480 mil. Como eu estou só explicando, eu não cortei os zeros, tá, pessoal? Mas corta os zeros, simplifica aqui que fica muito mais fácil de resolver. Então ficou 10 sobre x igual a 2.880.000. E embaixo ficou 5.760.000. Você vai simplificar aqui, você pode multiplicar cruzado, você pode fazer do jeito que você achar mais fácil. Eu prefiro que você corte os zeros aqui e faça a divisão e depois multiplique cruzado. Você vai chegar no valor final de x igual a 20, ou seja, a quantidade de horas que essa impressora vai ter que trabalhar por dia, dessas duas impressoras, vai ser de 20 horas por dia. Tudo bem? É assim que funciona a regra de 3 composta, lembrando que a gente vai ter dois métodos. Um método hoje, o método tradicional eu vou ensinar hoje, e o outro método, que é um método com a regrinha, eu vou ensinar na próxima aula, que no caso é amanhã. Por hoje, o que eu separei para vocês é isso aqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, manda no grupo lá que eu respondo. Eu tiro as dúvidas todinha, eu faço um outro exemplo, mando na folha igual eu estou fazendo para vocês. Mas perguntem, tirem suas dúvidas. Beleza? É isso aí, continue estudando, que logo, logo a gente vai estar junto em breve. Beleza? Valeu!